Oi, pessoal. Boa tarde. Sou a Sabrina Costa e tô aqui mais uma vez hoje pra gente falar de Kaspersky, especificamente Kaspersky Endpoint Security Cloud, né, que é a versão do Kaspersky em nuvem. Eu vou passar um overview para vocês de como funciona a ferramenta, quais são as funcionalidades a depender da licença. Então, pode puxar a vinheta. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Kaspersky Endpoint Security Cloud. E eu tô aqui já com o meu ambiente aberto para mostrar para vocês. Hoje ele é utilizado no Kaspersky Business Hub, né? Que é um ambiente onde a gente vai gerir esse ambiente em cloud. E esse ambiente, como é que funciona? A gente pode ter várias empresas dentro de um mesmo administrador. Então, você vai criar uma senha de administrador e você pode criar mais de uma empresa, tanto que eu já tenho uma empresa aqui chamada ESE, tenho outra chamada ESE 365, eu vou entrar nesse quesito depois, e eu consigo criar outras empresas dentro desse ambiente também, tanto do Kaspersky Endpoint Security Cloud, quanto do Kaspersky for Microsoft Office 365. Então, a ideia é que empresas que trabalhem, né, com várias empresas que prestam serviço, que fazem esse serviço de suporte na parte de segurança, consigam gerir a partir de um único local. Ou, de repente, a empresa ela tenha várias filiais e queira trabalhar dessa forma, também dá, né? Mas aí, nesse caso, os ambientes não se comunicariam, né? Se esse for o caso. Então, a gente tem ambientes que não se comuniquem, dá para colocar aqui, colocar várias filiais abaixo, eles não têm a comunicação, vai fazer a gestão em cada um desses ambientes. Então, a ideia da Kaspersky com esse ambiente é que seja muito mais simples da gente gerir, né? Então, é para administradores que procuram um ambiente mais simples e que não tenham muito tempo para fazer essa gestão. E a gente tem hoje, dentro desse ambiente, 3 tipos de licenciamento. Então, deixei aqui aberto até para a gente poder falar no Kaspersky Online Help. Então, eu deixei aqui a parte do KasCloud aberto e vou trazer aqui a comparação das versões. Então, hoje a gente vai ter o Kaspersky Endpoint Security Cloud, o Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus e o Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro. Então, eu tenho aqui as funcionalidades, né, que ele traz, cada uma das features que é atrelada a esses ambientes. Então, o que acontece? Quando eu estou falando do Kaspersky Cloud, né, do KasCloud, eu estou falando das funcionalidades referente à segurança. Então, toda a base de segurança referente a esse ambiente, eu vou ter relacionado aqui. Então, eu vou ter proteção a ameaças ao arquivo, ao correio, ameaças à web, ameaças à rede, firewall, detecção de comportamento, prevenção de exploit e mecanismo de remediação. E, no caso de verificação de unidades removíveis durante a conexão e avaliação de vulnerabilidade e também monitoramento dos serviços em nuvem. E aqui, o prevenção de intrusão do host. Então, quando a gente está falando desse primeiro ambiente, a gente está falando de um ambiente mais simplificado, né? Sendo para um cliente, para uma empresa que não tenha nenhum tipo de segurança até o momento e que esteja preocupado mais com essa parte de segurança, que precise, né, trabalhar a segurança num primeiro momento e que não possa investir em questão de gerenciabilidade e outras funcionalidades. E a gente vai ter aqui o Plus, que vai ter todas as funcionalidades que a gente viu em referente ao primeiro, ao user. E a gente vai ter aqui o Root Cause Analysis. O que seria? A análise de causa raiz, que a Kaspersky trouxe para esse ambiente do KasCloud, funcionalidade de EDR. Então, quando a gente fala do Plus, ele vai ter a análise de causa raiz para que vocês tenham a visibilidade do que aconteceu referente ao ataque, à interação que houve no ambiente. Então, ele vai te dar a causa raiz daquele problema, daquele malware, daquela situação. Além disso, eu vou ter o Data Discover e vou ter aqui funcionalidades de gerenciabilidade. Então, vou ter mais funcionalidade de gerenciamento. Então, eu vou ter o bloqueio de acesso a serviços na nuvem, porque aqui no user eu teria só o monitoramento. Então, nesse momento, eu vou ter o bloqueio também. Gerenciamento de patch, gerenciamento de criptografia, controle de dispositivos e controle da web. Então, eu vou ter essas funcionalidades, além do que proteção do Microsoft Office 365. Então,
Quando você começa a trabalhar com o CAS Cloud, a cada uma licença de usuário, você vai ter 2 licenças para dispositivos móveis, quando eu falo do user. Quando eu falo do Plus, a gente vai ter também uma licença e meia para o Microsoft 365. Então, aqui a gente já consegue proteger esse ambiente. E quando eu falo do Pro, a gente vai ter aqui as funcionalidades, né, referente aos outros dois, e vai ter alguns complementos, como, por exemplo, limpeza de dados de um dispositivo Windows. É o que a gente chama de wipe data, né, de mandar um comando para resetar, para tirar todas as informações daquele dispositivo remotamente. Aqui, a gente também vai ter a questão do Endpoint Detection and Response. Então, ele vai ter um endpoint, né, um EDR, que vai ser muito mais simplificado nesse ambiente, né, para que a gente já tenha primeiras interações com a questão de EDR, com a questão de análise de causa raiz, com a própria questão de detecção e resposta nesse ambiente também. Então, ele vai ter já essas funcionalidades aqui no Pro. Além do que, eu vou ter mais funcionalidades com o controle adaptativo de anomalia e o controle de aplicações. E eu ainda vou ter o que a gente chama de treinamento de cibersegurança. Então, dentro do ambiente, vou mostrar para vocês agora o que seria. Mas aquela questão do licenciamento, a cada uma licença, 2 dispositivos móveis, 1,5 em relação ao 365, também está valendo para o Pro. Então, a gente tem hoje esses 3 tipos de funcionalidades, né, de licenciamento. Isso se adequa muito a depender do que o cliente está esperando, do que ele precisa para o ambiente dele. Então, isso tem que ser analisado, isso tem que ser mostrado a ele. Então, a gente mostra essas informações, a gente traz aqui e fala, bom, o que você precisa, a gente entende muito a necessidade para adequar ao melhor ambiente e também ao budget, né, ao orçamento que o cliente tem disponível para poder fazer esse investimento. Então, vindo aqui no Kaspersky Business Hub, então eu tenho as informações, né, voltando para esse ambiente, eu tenho aqui as 2 empresas, tanto do CAS Cloud quanto do Security for Office 365, só que esse daqui do For Office 365 a gente vai falar num vídeo posteriormente. Hoje, nosso foco é falar do CAS Cloud. Então, o que acontece? Eu vou ter aqui as informações de novidades nesse ambiente, então todas as novidades que forem sendo lançadas, no caso do Releases, serão demonstradas aqui. A gente tem as empresas, então eu tenho a empresa 1 e a empresa 2, posso criar outra empresa também. As licenças, então relatórios de licenças, quais licenças estão sendo utilizadas, e aqui o próprio treinamento. Então, ele vai, né, te mostrar alguns treinamentos, né, para você começar a dar passos em relação à segurança de TI. Por quê? Porque geralmente, quando as empresas estão utilizando esse ambiente, quem vai gerir, quem vai fazer a gestão, ou é um profissional que não está focado na parte de segurança, ou é um profissional que tem muitas coisas para fazer. Então, ele já traz um overview para esse profissional começar a se especializar também na parte de segurança. Então, aqui eu tenho alguns, né, dos treinamentos e ele explica que a gente precisa estar com o licenciamento do comercial do Pro. Então, ele só está disponível na licença do Pro mesmo. Então, vindo aqui para empresas, eu vou adentrar o ambiente para mostrar para vocês como é que funciona. Então, ele vai nos levar diretamente para a console. E nesse momento, a console que eu estou testando, ela tem todas as funcionalidades. Então, vai depender, né, de cada um dos clientes para que esteja utilizado. Mas a questão de configuração, a questão de visibilidade é basicamente a mesma. Então, eu tenho o painel aqui do Kaspersky Endpoint Security Cloud, né? A gente chama de CAS Cloud, nesse ambiente. E, primeiramente, eu vou ter um guia de introdução. Então, o que acontece? Eu vou ter as etapas e recomendações para o uso. A própria ferramenta vai nos guiando em relação ao que precisa ser feito. Então, já tenho 4 etapas que foram concluídas. Esse ambiente eu criei e não coloquei nenhum tipo de informação, só para vocês entenderem como que é um primeiro momento, para vocês terem a visibilidade de como funciona. Então, no momento que vocês criarem um ambiente, ele vai vir dessa forma. E aí a gente vai ter aqui as questões do que já foi configurado, do que já foi pré-configurado e o que é obrigatório e o que é recomendado também. Então, em cada uma das etapas, ele vai te mostrar o que precisa ser configurado como obrigatório no caso de adicionar dispositivos e adicionar usuários. Tem vídeo de instruções de como isso pode ser feito. E eu tenho aqui os recomendados e os vídeos de instruções também,
que podem ser atrelados a esse ambiente. Aqui, na questão do monitoramento, ele vai me dar uma visibilidade de monitoramento quando eu estiver utilizando esse ambiente em relação ao Cloud Discover, se eu tiver essa feature habilitada no meu ambiente, no Endpoint Detection and Response, no Data Discovery, na parte de proteção, na parte de status, ameaças. Então, ele vai te dar um overview do seu ambiente. Relatórios também. Então, a gente vai ter os relatórios aqui em relação às informações, né, de vulnerabilidades, ataques na rede, status de proteção, ameaça, gerenciamento. Aqui, logs de eventos e aqui a questão da licença também. Então, nesse caso, eu estou usando uma licença trial e no momento, o que é interessante nesse ambiente, a gente pode começar utilizando uma licença trial, se vocês quiserem hoje, é só entrar no cloud.kaspersky.com e vocês conseguem criar um trial. E no momento que vocês, criei um trial, o trial está acabando, o cliente ele vai assinar, vai ter a licença dele agora comercial certinha, e o que eu faço? Eu preciso criar um ambiente para o cliente do zero? Não, a gente só insere o código de ativação aqui, e a partir desse momento ele já tem todo aquele ambiente que você pré-configurou, que ele estava testando, e ele consegue utilizar num ambiente real dele também. Então, eu vou ter todas essas informações e aqui eu vou ter a questão de usuários. Então, os usuários, eles podem ser trazidos de algumas formas e a própria ferramenta vai te guiar em relação a isso. E eu tenho as questões de dispositivos também. Os dispositivos podem ser trazidos tanto por link em e-mail quanto por Active Directory. Então, o que acontece? Eu tenho a opção de mandar e-mail para as pessoas e ele explica como que vai ser, o que vai ser clicado, mas basicamente a gente coloca o e-mail, a pessoa vai receber, ela vai clicar, ele vai se auto-executar, ele vai fazer a execução, vai se instalar e você vai já conseguir ter a visibilidade do dispositivo aqui, mas tem a opção de fazer por Active Directory, por GPO também. Aqui é o gerenciamento de segurança. Então, o que acontece? A gente vai ter aqui os perfis de segurança, diferentemente das políticas, mas basicamente a mesma coisa. Por quê? Porque a gente vai ter aqui as funcionalidades do perfil como uma política que a gente tem nos outros produtos da Kaspersky. Então, eu vou configurar as informações de Windows, só que o que acontece nesse ambiente da Kaspersky? Eu tenho a opção de colocar que esse perfil, quem são os usuários que estão não atrelados a eles têm computadores Windows e têm celulares Android, ou tem iOS, ou também tem Mac. Então, eu consigo configurar todas as informações, independente de qual sistema operacional que está sendo utilizado naquele ambiente. E aí, dentro desse ambiente, eu já consigo fazer essa configuração como um todo. Vou ter as informações de, avaliação de vulnerabilidade, gerenciamento de patch, o Data Discover, o Endpoint Detection and Response e a criptografia. Então, se a gente estiver utilizando o Plus, que tem acesso à questão de gerenciamento de criptografia, ele vai fazer tanto para Windows quanto para Mac. E esse ambiente, ele trabalha com Windows e Mac, ele não tem compatibilidade com Linux. Então, se o cliente comentar que precisa de compatibilidade com Linux, não é esse ambiente que a gente consegue ofertar a ele. E aqui eu vou ter as informações sobre quarentena, pacote de distribuição. Então, aqui sempre vão estar os pacotes atualizados. E ele explica como que a gente consegue fazer a automação usando o Active Directory. E tem até essa nova funcionalidade fazendo a migração a partir do CASB. Então, a partir do Kaspersky Endpoint Security for Business, fazer a migração para esse ambiente. E aqui as configurações. Então, configurações de bancos de dados de antivírus, configurações de verificação. Então, vou abrir aqui uma delas para vocês terem uma ideia. Então, o que acontece? A gente vai ter aqui as informações em nível de segurança, pausa de verificação de vírus, quando que vai ser feito para o Mac, para o Android. Então, a gente consegue configurar todas essas informações. Então, pessoal, a ideia hoje era realmente essa, passar um overview geral da ferramenta para vocês, explicar como que é as funcionalidades, passar um briefing do que acontece, quais são as comparações em relação ao licenciamento, passar um introdutório referente ao KS Cloud. Tendo qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários ou entrar em contato com a gente, que a gente apoia vocês nesse primeiro momento. Então, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo. Até mais!